Direto da redação. Lobo Notícias. Lobo Notícias. Com Marli Mendes. Política e marketing ou marketing política? Olá, Lobo, amigos ouvintes. Para responder esta pergunta, converso com o professor e especialista em marketing Aquiles Batista Ferreira Júnior, que lançou recentemente pela editora Saraiva, em São Paulo, o livro de Política Contemporânea, Marketing Político e Eleitoral. Uma visão diferente com relação à política, retratando ela no plano do produto de marketing. Importante lembrar que o livro retrata o candidato como produto do marketing, ou seja, o interesse do partido político ou coligação em vender seu produto, o candidato, bem como fidelizar o público a perpetuar a marca. Reservadas as devidas proporções, o livro prova a relação direta entre os dois mundos, o político e marketing, que vivem juntos. Como surgiu a ideia de escrever este livro, professor Aquiles? Na verdade, a ideia desse livro surgiu em 2002, quando eu fiz a dissertação do meu mestrado, e eu trabalhava mais na área da política e percebia que a maioria dos jovens tinha uma aversão à política. E no estudo da dissertação, eu comecei a perceber que se eu relacionasse ao mercado, ele seria mais receptivo. E fui trabalhando em cima disso. Em 2005 dei uma parada no projeto e retomei agora em 2008, atualizando com novos casos. E a ideia surgiu também para fazer com que o jovem ou a pessoa que está desacreditada com a política comece pelo menos a criar um pensamento positivo em relação à política. Se não vai de uma maneira, eu estou tentando comparar com conceitos de marketing, porque marketing é legal. As pessoas gostam de marketing. E comparando com marketing, eu consigo deixar menos chatinho o tema, na verdade. Então, a ideia é chamar a atenção, principalmente do público jovem, estudante de publicidade, de comunicação, e tentar provar por A mais B de que as estratégias usadas no mundo corporativo podem e devem ser usadas na política. Assim como nós temos estratégias boas no mundo corporativo, temos estratégias ruins também. Isso também acontece na política. Então é um mercado como qualquer outro, guardado as devidas proporções, obviamente. Este ano eleitoral, a gente acompanha o crescimento das mídias sociais, o Twitter e Facebook, a eleição 2.0 aqui no Brasil. Como você acompanha este crescimento para as eleições de 2012? O livro é dividido em algumas partes e tem um capítulo específico de mídias sociais. E eu pretendo até lançar um segundo volume, a editora até entrou em contato em relação a isso, uma coisa bem mais voltada para eleições 2.0. Mas o livro contempla um capítulo que fala exatamente sobre isso, sobre os novos consumidores, as novas mídias, que para alguns não são tão novas assim, e esse novo conceito. Mostrar que Twitter, Orkut, MSN, eles já fazem parte da vida das pessoas. Os políticos ou postulantes a algum cargo que não fizerem parte desse mundo, eles estão fora do processo. É uma maneira de se comunicar, trocar ideias, ouvir, ser ouvido e destacar ali os pontos principais. Nós temos exemplos aí na política brasileira, na política americana, nem se fala o caso do Obama, virou um clássico nas novas mídias. No livro fala bastante do Obama, foi um dos primeiros a criar esse envolvimento dos eleitores em relação a uma campanha. Então é um canal. Da mesma maneira que as empresas ouvem os seus consumidores, o político vai ouvir os seus eleitores e trocar ideias. É uma maneira também de criar uma transparência maior na atividade dos políticos. Então é totalmente do bem. Eu vejo assim o livro como algo do bem. Ele quer provar que a política ela tem uma salvação. Da mesma maneira que nós temos a comunicação equivocada muitas vezes em algumas áreas, nós temos a política equivocada nas suas áreas. O que chama a atenção é que a política, por estar mais em exposição, acaba caindo no mérito das pessoas ficarem desacreditadas. E as novas mídias agora, conforme eu falei, não são tão novas, elas fazem com que estreite esse relacionamento. E repito, o político que estiver fora desse mundo virtual, ele está fora do processo eleitoral. Porque a cada dia que passa, são milhões e milhões de pessoas que se conectam e têm acesso à informação. Então, Aquiles, quero agradecer a sua participação aqui na Cacique AM e no Lobo Notícias. Agradeço o espaço para a divulgação do livro, fico honrado, obviamente, com o convite, e ressalto para que todos que tenham interesse em marketing
e queira conhecer um pouco mais sobre política. Roberto Lobo e amigos ligados conosco, o livro encontra-se nas melhores livrarias. A dica é: procure ele aqui em Guarapuava, no Passo da Luz. Caso ainda não esteja, o Carlos e sua equipe providenciam para você. Fica aí esta super dica para acadêmicos, profissionais e os pré-candidatos. Você já leu? Web Repórter Marli Mendes.